Olá, pessoal. Meu nome é professora Cássia Coutinho. Então, hoje de mais uma super questão da FGV. E o assunto que eu escolhi para hoje é uma questão de regra de 3 simples. É uma questão simples, tá, gente? É uma questão bem tranquilinha ali. E para te mostrar também, assim, ó, cai em questões fáceis. Às vezes o aluno fala assim, ah, não. E tem aluno, gente, que ele sofre sem nem tentar, né? Ele fala assim, não vou tentar esse concurso, não, porque tem raciocínio lógico. Não sei fazer regra de 3. Ele nem tenta fazer. E, às vezes, gente, eu tenho questões que realmente são muito tranquilas. Se eu te falar que são a maioria, eu estou mentindo, mas a gente tem ali, dentro de todas as bancas, a gente tem as questões fáceis, tem as questões médias, tem as questões difíceis, tem as questões do quê? Regaçado, tá? A questão toda é, digamos assim, qual que é o nível? Quem tem mais, quem tem menos. Então, por exemplo, se eu pego uma prova da FCC, eu sei que eu tenho um nível de questões médias para cima muito maior. A FGV, gente, vamos dizer assim, ela é meio termo, tá? Então, você fica ali, vamos dizer assim, muito mais no meio termo. Você tem questões, algumas um pouquinho a mais, uma um pouquinho mais facinha, mas normalmente são mais medianas de uma forma geral. Cassinha, você tá louca? Eu fiz uma prova da FGV outro dia e foi super mal, tive muita dificuldade. Gente, eu estou avaliando como professora, né, habilidades exigidas em cada questão, nível de complexidade de cada questão, quantidade de assunto por questão e de forma comparativa. Ou seja, esse estilo de questão, regra de 3, por exemplo, outras bancas, como que vem? Tá? Então, quando eu te faço esse comentário aqui, eu estou olhando numa outra perspectiva. Claro que cada aluno vai ter uma noção diferente. Por quê? Porque ele está, às vezes, num nível diferente. Mas o fato é, se você, por exemplo, numa questão como essa, você falou assim, não, tive muita dificuldade. Eu tenho que te falar, tenho que ser honesta com você, que está precisando aí, horas bundas, sentar e dar uma estudada mais, porque é uma questão fácil. Então, isso também é importante para você, porque se você erra uma questão fácil, você é honesta. O negócio é sentar e estudar mais. Se eu erro uma questão mediana, às vezes é uma questão só de ajuste. Se eu erro uma questão difícil, às vezes não é bem assim estudar mais, às vezes é uma questão mais de treino, são níveis diferentes e que requerem do aluno ações diferentes. Tá claro isso? Então, vamos lá, professora deixando tudo cair aqui, né, gente? Só não pode cair, né, eu mesmo. Então, vamos lá. Então, nessa questão aqui, ele fala assim, ó, põe aí para mim. Ok? Então, ele fala assim, ó, para montar certo aparelho, um operário demora 25 minutos, trabalhando continuamente. Para montar 10 aparelhos, esse operário gastará. Então, é uma questão de regra de 3, gente, mas realmente ela é bem tranquilinha. Vamos montar um pouquinho, tá? Então, ele tem lá número de o quê, gente? Aparelhos. E eu tenho lá o tempo gasto. Gente, já até volto a dizer, nessa questão, não precisava nem montar isso, tá? Mas eu prefiro montar porque é uma forma que eu tenho de agregar valor para você e te dar uma dica, já que vai servir para outras provas, tá? Para outras questões. Então, para montar certo aparelho, ou seja, um aparelho, ele gasta 25 minutos. Trabalhando continuamente para montar 10 aparelhos, ele vai gastar um tempo X. Gente, vocês já são meu íntimo, você que já me acompanha, né? Eu não, às vezes não conheço todo mundo, mas eu já tá me vendo, pode ser a primeira vez, gente. Eu sou taurina. Taurina é ciumenta e possessiva. Então, o aluno me viu uma vez na vida, ele já é meu, tá? É meu do meu. Eu cedo de vez em quando para os outros, tá, gente? Queridos, então, promete para tia Cassinha. Toda vez que for uma questão que envolve regra de 3, seja fácil, difícil ou arregaçada, você vai parar para pensar se é direta ou inversamente proporcional. Porque, em geral, quando o aluno erra, ele erra isso, filho. Então, por favor, se for uma questão envolvendo regra de 3, por mais óbvia que ela seja, você vai parar para se perguntar se é direta ou inversa. Combinado? De dedinho? Então, tá. Então, neste caso aqui, primeiro, quando que eu tenho grandezas diretamente proporcionais? Quando, ao aumentar uma, a outra aumenta na mesma proporção, ou vice-versa. Então, se eu dobrar uma, a outra também dobra. Se eu dividir por 2, a outra também se divide por 2. Quando que elas são inversamente proporcionais? O nome já diz, ocorre o inverso. Então, ou seja, se eu aumento a outra... É que eu aumentei, a outra diminuiu. Se eu diminuo a outra, aumenta, ok? Sempre na mesma proporção. Tradução. Se eu dobro uma, a outra se divide por
2. Se eu triplico uma, a outra se divide por 3. Tem que acontecer na mesma proporção, senão não recebe o nome de diretamente ou inversamente proporcional. Ou seja, não basta só aumentar ou só diminuir, tem que fazer da mesma forma, ok? Então, nesse caso, eu tenho mais aparelhos para fazer. Se eu tenho mais aparelhos, eu gasto mais tempo. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, ok? Como é que eu resolvo? Eu monto a minha proporção. Então, mantenho o que tem a variável, então 25 sobre x, igual a outra. Se for diretamente, mantém. Se for inversamente, eu inverto. Como é diretamente, mantém. Então, aqui fica 1 sobre 10, beleza? Eu sei, conta aqui, tia Cassinha, que sua mão está coçando para simplificar o 25 e o 10. Mas pode? Nunca, jamais, sem chance alguma. Eu não posso simplificar o 25 e o 10 nunca, quando eu tenho uma igualdade de frações. Então, vou multiplicar cruzadinho. X vezes 1, x. 25 vezes 10, 250 minutos, ok? Só que é claro que ele colocou a resposta em horas e minutos. Gente, vamos lembrar aí, 1 hora, 60 minutos, 2 horas, 120, 3 horas, 180 minutos, 4 horas, 240 minutos. Não vai caber aqui, não? Vou colocar aqui 5 horas, 300 minutos. Gente, esses aqui valem a pena dar uma memorizada. Por quê? Porque eles caem muito, só por isso, tá? Então, se você, digamos assim, tem esse traquejo, facilita a sua vida. Então, neste caso, eu já saberia, né, 240, então é 4 horas, 250 menos 240, 10 o quê? Minutos. Então, 4 horas e 10 minutos. Cassinha, e se fosse um número muito grande? Aí você faria uma divisão, né, gente? Se fosse muito grande, você vai fazer a divisão por 60. Só que neste caso aqui, acaba que fica mais fácil. Dica, tá, gente? Eu não posso cortar quem? O 0, tá? Então, toma cuidado. Não pode cortar o 0, tá? Olha aqui para você ver. O aluno tarado que chega aqui e faz isso aqui, ó, ele acaba de errar a questão, porque a resposta aqui é 4, que dá 24, sobra resto 1. E o aluno chega aqui e erradamente poderia ter pensado em 1 minuto. Então, isso aqui, ó, não pode, está errado. Quando eu tenho medida de tempo, que é horas, ou quando eu tenho medida de ângulo, que é graus, eu não posso cortar esses zeros, tá, gente? Não pode, porque senão você acha um resto errado. Fica aí uma dica para vocês, que vira e mexe, cai em prova, a gente erra feliz da vida. Fechou? Resposta da questão, letra B de bora perder o medo de raciocínio lógico, bora dominar essa matéria. Gente, lembrando que nessa questão especificamente, podia ter feito um pouco mais fácil? Podia, né? Na realidade, eu tenho certeza que muito aluno já perceberia que era só multiplicar o 25 pelo 10 sem pensar em muito raciocínio. O convite que eu te faço, gente, é mesmo nas questões simples, gastar um segundinho a mais pensando na regra, pensando na propriedade, pensando nesses detalhes, igual eu mostrei, porque é esse minutinho a mais que vai fazer a diferença nas questões médias e principalmente nas questões mais difíceis. Às vezes o aluno liga automático, ele faz muita questão, mas sem entender a essência de cada uma. E aí chega lá, ele fica aquele altos e baixos, né? Ele acerta, ele erra, ele acerta, ele erra, ou seja, ele não consegue manter uma média satisfatória de acertos aí para a sua aprovação. Tá bom? Gente, cadastra lá no nosso canal do YouTube e também na nossa página no Facebook, ambos Professora Cássia Coutinho. Deixa seu like aqui, aproveita lá, inscreve lá no sininho no canal do YouTube também, porque assim você sempre fica por dentro das novidades. Toda semana, em geral, são 2 questões. Tem dia que dá umas falhadinhas, mas quase sempre a gente tem 2 questões
Toda semana questões novas, questões bem atuais. Eu escolho a dedo essas questões para trazer um conteúdo legal para vocês, para ajudar a turbinar o conhecimento de raciocínio lógico, para todo mundo perder esse medo e também manter o estudo, gente, que é muito importante. Às vezes o aluno faz um curso de raciocínio lógico comigo ou não, e ele precisa, digamos, estar toda hora ali, ó, mexendo lá naquela caixinha, abrindo a caixinha do raciocínio lógico lá. E essas questões é uma ótima forma para você manter ali e fazer muitas questões, muitas revisões para você gabaritar a sua prova, tá bom? Então, fique com Deus, sucesso, ó. Tchau, tchau.